Fala pessoal, WordCast na área, mais um programa aqui. Meu nome é Rafael Riqueto, Eduardo Glavina. Eduardo Glavina, e o assunto hoje, nos 30 minutos de skills, nós falaremos sobre pensamento criativo, né? Show de bola. Um skill necessário para os momentos atuais. Aliás, acho que sempre foi, né? Mas agora acho que somos mais exigidos porque tudo muda o tempo todo, nós precisamos. Esse dia nós tivemos um programa bem legal aqui falando sobre Agile, né? E dentro das metodologias ágeis, a criatividade também é um ponto muito fundamental, porque você precisa ser rápido, né, dentro dos processos ágeis. Então, toda a nossa discussão hoje é sobre isso. Pensamento criativo. E aí? Eu acho que no tempo que a gente vive, criatividade não é para todos, porque você vive num ambiente onde tudo é muito controlado, tudo muito padronizado. Então, dentro do ambiente corporativo, por ser muito padronizado, não há liberdade criativa necessária. Mas aí é um campo fértil, porque quem é criativo consegue se destacar. Então, ser criativo hoje, ter esse skill, é um fator importante para o sucesso. Um grande diferencial, né? Grande É diferencial. aquele ditado de terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Porque é isso mesmo, né? Hoje você... Bom, tudo bem, a globalização chegou e nós temos várias empresas hoje que vieram de fora, já com pensamento alguns anos à frente da Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então valoriza um pensamento criativo, inovação, porque sabe o quanto que isso já mostra resultado lá fora. Mas ainda nós temos estruturas de empresas bem tradicionais que tem o pensamento de time que está ganhando não se mexe. Então, para essas empresas, talvez o ambiente não é um ambiente que possibilita a criatividade, mas para quem consegue ser criativo lá dentro, é incrível. Você né? tem dividido, né? Para quem cria, é a exigência da criatividade, e você tem uma massa de pessoas que não são chamadas para criar, que são chamadas para executar. Então, mas a gente a intenção do programa é despertar para que você não seja massa e possa navegar por outros caminhos, né? Aí ser criativo é importante para você se destacar e sair. E também não correr o risco de reinventar a roda, né? É. Porque é isso, uma empresa... Você pode reinventar a roda de formas diferentes. Você tem rodas hoje que ela não roda só para frente e para trás. E inventaram recentemente uma roda que anda para frente, para trás e para os lados. A mesma roda. Que legal, isso eu não vi isso não. Que legal. Exatamente, um carro que ele pode chegar e estacionar lateralmente, porque a roda ela é híbrida, tanto para frente, e ela tem uns rolos laterais que ela desliza para o lado. Então o cara conseguiu reinventar a roda e fazer dela um sucesso. Será que ainda vai ter gente que vai ter dificuldade com baliza mesmo assim? Acho que não, porque os carros já estão estacionando sozinhos agora. Bom, o assunto criatividade é um assunto muito legal e nós gostamos muito, né? Nós temos até um curso pela F5 Update que nós falamos e damos a liberdade porque a criatividade pode ser para todos, né? Então você que se julga que não é criativo porque talvez não sabe desenhar, porque às vezes não sabe tocar um instrumento musical, não é bem assim. A gente pode falar um pouquinho mais. Você pode entrar num ambiente criativo e estimular sua criatividade e ser criativo sim, e avançar na sua criatividade. É uma delícia, a pessoa criativa, né? Geralmente ela é louvada, né? Você chega na casa de alguém que a casa não é uma casa padrão, ela tem coisas que a pessoa mesmo inventou, que ela criou, que ela é uma questão de liberdade, geralmente é admirável. E a criatividade está em tudo. E eu acredito que ser criativo é libertador. E também eu concordo com o Rafa. Você falou assim: eu não sou criativo. Você não tem liberdade criativa. A criatividade está na essência. Tá aí. Isso é muito legal, né? E às vezes você vai ter um ambiente que vai estimular você a ser criativo, perfeito, sensacional, mas às vezes você não está num ambiente que vai te permitir ser criativo. E às vezes você não é criativo ou se julga não ser criativo, não porque você de fato não é, mas é porque você não sente a liberdade de ser. O Einstein, na Universidade Alemã, o pensamento deles lá, como ciência, era na ciência exata. E como ele começou a falar de universo, isso não era palpável. Então ele foi ridicularizado na sua inteligência, na sua capacidade, e ele teve que encontrar abrigo na América do Norte, que é onde as suas ideias foram mais bem aceitas. E ele só é um gênio por causa da liberdade criativa dos pensamentos dele. E que ele buscou, na Alemanha, ele não tinha essa liberdade, porque a ciência na Alemanha ela era exata. Então tudo aquilo que não fosse exato não era aceito. E ele buscou, né? Então
você que se sente criativo tem dificuldades, né, de colocar sua criatividade em prática, às vezes já fica uma pergunta aqui, né? Será que esse ambiente que você está é o ambiente que você vai conseguir crescer na sua carreira, desenvolver? Às vezes no mercado também, né? Eu vejo isso. Às vezes o empresário, ele começa uma empresa pequena ali, ele entra no mercado muito nichado, e ele não consegue ser criativo, porque tem uma diferença da criatividade e da inovação também, né? Fica aí pro curso aí, para você vir fazer o curso com a gente, pra você entender exatamente a diferença. Mas às vezes ele sente que ele não pode ser ousado numa criatividade porque o nicho dele, porque as pessoas que compram aquele produto, né, tem ali às vezes alguma restrição, né? É, é a questão de criatividade e oportunidade, né? Então você vai ter que ser, se você é criativo ou gosta disso, você vai ter que encontrar uma forma da sua criatividade ser valorizada, Uhum. né? Eu acho que ela é importante ser desenvolvida o tempo todo. É um skills fundamental de crescimento, de sucesso. Uhum. Então você vê a gente fala do Flávio Augusto sempre, porque ele é um referencial de crescimento e de sucesso. Ele pegou um modelo de escola e aí ele adequou, ele foi criativo para o momento. Uhum. Então não é um grande exemplo de criatividade, mas para aquele momento fez extremo sucesso. Então, tantas outras questões de criatividade que é uma habilidade para te tirar do ponto A e te levar para o ponto B, todas essas coisas. Mas a gente queria gastar tempo aqui para falar quais são as dificuldades de ser criativo ou a importância de ser criativo. Exato, porque abre essas portas e é um skill muito importante. Ô, Bruno, coloca por favor aquele slide. A gente preparou aqui uma imagem que você deve estar vendo aí. Isso é de um curso que nós temos pela F5 Update. Então você pode fazer contato aí se você quiser abrir o seu ambiente, o seu pensamento criativo, né, e estar em um ambiente criativo. Investir especificamente em criatividade. Isso, é sensacional, porque você vai perceber, por exemplo, que aqui nós temos um gráfico, né? E aí ele mostra uma linha de horizontal e uma linha vertical. Quer dizer isso daqui? Isso aqui é uma rabeira que nós pegamos de um camarada chamado Murilo Gun, muito fera, e para mim é uma das grandes autoridades dentro do assunto criatividade hoje no Brasil. O Murilo Gun, ele usa um termo chamado combinatividade, e nós gostamos muito disso, porque ele diz que é bem a história do Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Porque de fato as coisas são combinadas. Você deu o exemplo do Flávio Augusto, eu já peguei o gancho aqui para a gente falar sobre isso. Porque ele pega uma estrutura de uma escola de inglês, ele vê a necessidade das pessoas de aprender um idioma muito rápido e vê que existe também um movimento de ansiedade por esse aprendizado e fala, olha, agora você aprende inglês em 18 meses. Ou seja, ele combina coisas e não necessariamente ele cria algo do zero. Ele não criou nada. Exato. Então, às vezes a pessoa ela se julga não ser criativa, mas na verdade ela tem sim já um repertório muito grande de coisas que ela pode combinar, mas para isso precisa ter o que o pastor Eduardo falou. A gente falou disso ontem. Liberdade, né? A gente estava falando sobre isso ontem. O Rafa falou que gosta muito de ir na Santa Efigênia. O pai da criatividade é a necessidade. Eu falei para o Rafa, muitas vezes eu estava com problemas de engenharia e aí eu ficava rodando nas ruas paralelas à Santa Efigênia para tentar encontrar a solução. Quer dizer, eu não criava uma solução, mas eu ia procurar uma combinação mais adequada para aquela solução. Referências, então, depois né? que vinha a ideia, você fala, pô, que cara criativo. Não, eu tive que olhar uma prateleira imensa de possibilidades para combinar algo que fosse mais específico, mais adequado para aquela solução. Então isso é muito legal. Vamos dizer, eu criei, né? A gente tinha um extrator de folhas para os equipamentos que tirava a impressão da máquina muito mais rápido do que os que existiam. Então eu falo, pô, o Eduardo criou uma máquina nova. Não, a máquina já existia. Só que eu consegui, nessas andanças, descobrir lá uma pinça pneumática que ela era mais adequada, que não precisava ter contato com a máquina, e por conta disso a máquina ficou incrivelmente rápida. Então foi uma combinação. No final das contas eu não criei nada, mas combinei muitos produtos isso ali aí. Que deu certo. Foi uma criação partindo de uma referência que você buscou em algum momento, né? Porque, sei lá, se você for parar para pensar em tudo, Deus criou tudo. Depois a gente saiu extraindo coisas, então o metal é uma extração, né? A madeira é uma extração. Deus criou tudo, a gente só combina as coisas e encaixa as coisas no momento certo. Qual que é a dificuldade de ser criativo? Da maioria das pessoas. E aí sempre vai ser uma questão de um bloqueio, talvez tenha uma raiz emocional, talvez não, sempre tem. Você tem um ambiente que reprime, falei do Einstein, você tem geralmente um ambiente que reprime a criatividade,
que reprime a inovação. Por quê? O ser humano ele busca sempre por padrões. Uhum. Então é muito mais fácil, a massa busca padrões, sempre a questão da aceitação é sempre de ser aceito, de não criar nenhum tipo de desconforto social. Então a mente humana sempre busca por padrões. Quando você faz algo novo, né, você combina coisas novas, você chama atenção para isso, pode ser bom, isso pode ser ruim. Uhum. Então o ambiente sempre, todo mundo tá fazendo o seu trabalho da mesma forma e todo mundo demora mais ou menos o mesmo tempo. E de repente um funcionário descobre uma forma nova de fazer, ele vai chamar atenção para ele. Uhum. Para o bem, porque ele vai se destacar, e entre os seus amigos ele vai ser reprovado porque ele está Exato. se sobressaindo. Então existe um ambiente reprovador em relação à criatividade. Então eu uso essa jarra para colocar água. Mas de repente alguém combinativo, criativo, Uhum. ele usou essa jarra para fazer um lustre, que são coisas que tem muito hoje na internet. Uhum. E aí de repente eu nunca pensei que eu poderia ter usado essa jarra para fazer um lustre. E essa pessoa inovou. E na casa dela vai ser um produto novo que ninguém tem. Isso é Uhum. maravilhoso. Mas no ambiente reprovador, alguém pode dizer assim: mas não se usa jarra para isso. Estragou uma jarra. A jarra não é feita para ser lustre. É. A jarra é feita para colocar água. Então, na busca por padrões, você tem um ambiente reprovador. Então, numa combinação de roupa, Uhum. numa combinação de elementos, por exemplo, no carro, né? Você ridiculariza alguém que gosta de personalizar carro, né? Uhum. Isso rouba a liberdade criativa, porque a modernidade hoje é do gourmet, que significa Uhum. personalizado para Sim. você, feito Uhum. para você. Uhum. Então você tem que ser criativo, aquilo tem que talvez atender o teu gosto e não o gosto popular. Exato. Então você tem que ser corajoso para romper com o padrão, para começar a desenvolver criatividade. Exato. E aí acho que nós estamos falando de soft skills, né? E o pensamento criativo ele tem coisas por trás disso e muito é a coragem de quebrar padrão. Porque na grande maioria das vezes as pessoas são estimuladas a serem criativas através da necessidade. Então, sei lá, mesmo exemplo aqui. Às vezes você precisa de um lustre e você não tem nada para fazer esse lustre. Você só tem isso, mas você tem que fazer esse lustre. Às vezes a necessidade te coloca a ser criativo de alguma forma. Existe um perfil de pessoas que são mais despreendidas, que conseguem, e aí a gente vai falar de um outro skill, que é a adaptabilidade. Capacidade de se adaptar em ambientes diferentes e adaptar coisas. Então, existe pessoas que estão assim num trilho do padrão, que ele vai, não posso usar isso aqui, porque isso aqui é para isso. Uhum. Então, para eu a outra ferramenta, existe uma ferramenta específica, eu não posso usar. Por isso que a necessidade ele é o pai da criatividade, porque quando você é obrigado a se virar com aquilo que você não tem. Não tem escolha, né? Não Você tem não tem escolha. escolha. Uma coisa que me ajudava em relação à criatividade é trabalhar uma startup de equipamentos fora de São Paulo, que você tem uma quantidade de ferramentas limitada, você tem uma quantidade de possibilidades limitada, mas você tem que fazer o trabalho acontecer. Então você se vira. Então o fio vira arame. Ajuste técnico, não é gambiarra, não é vira gambiarra, ajuste técnico. O enforca gato, ele vira uma corrente. Eu lembro que meu pai tinha um Fusca e tinha um manual, Rafa, de possibilidades caso falte. Tipo, por exemplo, a correia do alternador do Fusca, se caso quebrasse, você poderia usar uma meia calça. Sério? O livro tratava disso, porque a ideia do Fusca é essa, que ele é inquebrável, Nossa, você lembra o título desse livro? Não, fiquei mas muito é muito curioso antigo, agora. muito antigo. Vou ver depois. E olha, você poderia usar um cabo, o cabo de vela do Fusca, se caso ele quebrasse, você pode usar um galho verde de árvore, tanto que ele seja verde, porque a bateria, a carga é de 6.000 volts. Então, a umidade do galho ela é suficiente para fazer essa condução. Então, por 1 hora ou por meia hora ele serve. Você pode usar um galho de uma árvore. Cara, isso é criatividade absurda de alguém que experimentou, de alguém que talvez estava com o carro parado e não tinha o que fazer. E ele falou, vou experimentar esse galho aqui, cara. Exato. Isso é muito legal. A necessidade ela te coloca nesse ambiente criativo. E aí outras coisas que surgem. Quando você desenvolve criatividade, você tem coragem de fazer certas combinações, às vezes você tem resultados. Por exemplo, o micro-ondas não foi uma invenção voluntária.
Ele era um outro experimento que aqueceu alimentos que estavam próximos e aí acabaram desenvolvendo micro-ondas. Mas não estavam querendo desenvolver um micro-ondas. Era um outro experimento que, deu certo para isso. E tantas outras coisas. Exato. Então não era feito para isso. Ou, outra coisa, isso nunca vai dar certo. Nossa. Porque ninguém nunca tentou. Você tem um slide aí que vai falar disso? Sim, acho que já tá na sequência. Coloca aí, Bruno, por favor, passa. O helicóptero de Leonardo da Vinci. Pois é. Leonardo da Vinci, cara, tem um livro que sugere que Leonardo da Vinci é um viajante do tempo. Né? E faz muito sentido, porque nessa época, as coisas que esse cara idealizou, que ele vislumbrou, eram incríveis, né? Uhum. Então o cara visualizou um helicóptero. Não sei se dá para todo mundo enxergar aí, mas aqui esse é um protótipo, né, de um helicóptero que na verdade era um instrumento que rodava dessa forma, né? Que, sei lá, simula ali uma hélice de um helicóptero em 1475. Né? 1475. Muito tempo. E aí, claro, não voou, né, mas foi um parâmetro para começar a se pensar nisso. Ele inventou, entre outras coisas, uma arma que era medieval, da metralhadora, né? que também. ela fazia lançamento soltava lanças simultaneamente. Tanque de guerra, ele fez um tanque de guerra movido a cavalo, que era acouraçado, e tinha os espetos que rodavam para que os inimigos não pudessem chegar nele, entre um monte de outras coisas incríveis, cara. E é muito louco isso, porque talvez mais um soft skill aí, que a gente pode até ter um programa específico sobre isso, que está muito relacionado com a criatividade, é a curiosidade. Né? Porque eu acho que a curiosidade... Bom, vamos só separar aqui, porque então eu posso ser criativo pela necessidade, porque eu não tenho para onde correr, apertou o calo aqui, ou eu posso ser criativo pela curiosidade, porque eu aumento o que aconteceu com você, né? Aumentou o seu repertório, o seu know-how, para quando chegar numa situação de necessidade, você sabia qual ferramenta colocar. Rafa, aí eu não sei o que aconteceu, por isso que eu falo também tem a questão de perfil, né? Uhum. Porque o que os meus pais falam é que eu nunca gostei de brinquedo. Eu queria coisas para desmontar. Então a curiosidade, o que fazia aquele carrinho mover era maior do que desfrutar de brincar com aquele carrinho. Você queria desmontar o carrinho. Então durante muito tempo, toda a minha família era um estereótipo muito negativo para mim, o tempo todo. O Eduardo quebra tudo. O Eduardo quebra tudo. E era verdade. Eu não gostava deles falarem isso o tempo todo, mas a minha curiosidade de entender como que um carrinho funcionava era 1000 vezes maior do que a satisfação de brincar com o carrinho. A curiosidade muito profunda, aí eu desmontava mesmo. E aí quando conseguia montar uma outra coisa a partir daquilo, cara, era fantástico. Eu lembro que minha avó tinha um rádio que se ele existisse hoje, ele valeria uma fortuna de tão antigo, porque ele era de estrutura de madeira. Legal. E eu ficava, cara, como que essa voz sai daí de dentro, cara? Sério, eu não descansei, eu desmontei ele inteiro, cara. E aí eu fazia ele funcionar sem a capa. Depois eu ia curto-circuitando para ver quais eram os circuitos fundamentais ali, até que ele não funcionava mais. Eu não tinha habilidade. Depois eu fui fazer eletrônica para aprender, mas eu queria descobrir como aquelas coisas funcionavam. Era muito incrível aquilo. Então era parte de um perfil curioso. Então, isso é muito legal, né? Quando eu tive filho, o pessoal falou, não vai desmontar, não vai desmontar. Como é que funciona. Onde que bate o coração? Querer mudar o coração de lugar, né? Falar, não, vou colocar a minha engenharia aqui. Mas é muito louco, né? Eu falei do Murilo Gun, que para mim é uma grande referência de criatividade dentro do campo teórico, mas o pastor Eduardo e o meu pai, que é o MacGyver lá de casa, são a referência de criatividade. Porque a gente já teve alguns acampamentos, o pastor gosta de acampamento de sobrevivência, de sofrência. Sofrência. E eu já tive alguns acampamentos com ele que do nada parece um machado, do nada parece uma madeira que vai servir de bancos. Aparece, né? Alguma coisa ali. Eu tive um mentor que ele falava que ele gostava de se mudar a cada ano. Ele sempre teve boas casas, mas ele nunca comprava. Ele gostava porque ele disse que ele estava envelhecendo e a rotina atrapalhava o desenvolvimento criativo dele, atrofiava o desenvolvimento criativo dele, porque o conforto faz isso. Então ele se obrigava a estar sempre se adaptando em um novo ambiente. Então a criatividade, ela é um exercício também. Você se exercita sendo criativo, se forçando. Sim. E no camping que a gente faz, a gente tem muita vontade de fazer um treinamento
de camping. Aliás, deixa um comentário se você quiser participar de um negócio desse com a gente, né? De fazer um treinamento dentro de um camping com a gente. Quando eu comecei a acampar, eu tinha a satisfação de comprar todos os itens necessários para acampar, né? Então, faca, lanterna e todas as coisas. Conforme foi passando o tempo, eu fui diminuindo a quantidade de coisas, porque por mais coisas que você leve, sempre falta alguma coisa. Então, minha mãe, por exemplo, meu pai, eles gostam agora de acampar. Eles levam a casa. Eles não acampam, eles fazem mudança. Então, eles levam a casa, eles levam fogão, eles levam micro-ondas, eles levam ventilador, eles levam tudo. Meu passo é o contrário, porque sempre falta alguma coisa. Às vezes até tem, mas você finge que falta, que é só pra você inventar. Às vezes tem. A gente fez um coador de café com bromélia uns tempos atrás, porque não tinha a gente tinha um elemento filtrante, mas não tinha o cone. Mas era isso. Gostoso, conforto eu tenho em casa. Então, vamos se forçar a ser criativo? Então eu tenho que me adaptar, eu não tenho corda, então eu vou ter que pegar um sisal na natureza, eu vou ter que fazer café de um outro jeito, eu vou ter que esquentar minha comida de um outro jeito. E como o Rafa falou, é um sacrifício, às vezes é uma tortura, às vezes não dá tão certo quanto você pensava, mas te força. Eu gosto disso. Eu gosto de ser criativo, eu tenho satisfação em ser criativo, nem sempre dá certo, nem sempre o resultado é bom. Isso é muito legal também, né? Porque te ajuda a também lidar com as frustrações. É um outro soft skill incrível que tem por trás, que você está se treinando a saber lidar com as frustrações, porque nem tudo vai dar certo na primeira. Olha, a frustração é um poder terrível. Ela tem um poder muito forte. Tem as pessoas que falam assim, mire as estrelas, né? Porque se caso você não alcançar, pelo menos você chegou à lua, né? Mas isso não é uma coisa boa, porque o poder da frustração é muito forte. Bem, né? Se você não estiver bem, a frustração te limita a nunca mais tentar. Então, exercitar essa questão da frustração, não ter medo de se frustrar, também é um exercício. Porque eu não preciso dar certo em tudo, eu não preciso ir bem em todo tipo de trabalho. Eu estava dando um exemplo para uma amiga esses dias. Ela estava triste porque ela tinha sido demitida, né? E ela falou, puxa, mas por que isso me aconteceu? Eu falei, porque acontece com todo mundo. Então eu tive empregos que eu fui muito bem, tive empregos que eu fui muito mal, cara. Não me adaptei. E você se frustra, você amarga ali, mas faz parte da vida. Isso, e tudo bem, ela não vai acabar por isso, né? E aí você tem uma ideia linda para uma fachada de uma loja, você achou que ia estourar e talvez tenha ficado bonito, mas comercialmente não virou. Você foi criativo, você inovou, mas não deu certo. Infelizmente faz parte. Exato. Eu acho que a criatividade é um constante exercício de coragem, de lidar com frustração, de romper com o padrão, de lidar com a negatividade das pessoas que não gostam da criatividade, de combinar elementos que não foram feitos para aquilo. Esperar o tempo, às vezes, porque às vezes você tem uma ideia muito legal, mas precisa aparecer. Bom, são os próximos slides aí, mas a gente não precisa, só para ficar um gostinho do curso para você. Mas nos próximos slides a gente avança no protótipo do helicóptero. Passa rapidinho. Rapidinho. Então, lá em 1860. Parece uma bicicleta, cara. E um drone, né? Que agora a gente está vendo uma estrutura de drone em 1860. Tem a roda de uma moto ali. Isso aí. Então, uma ideia inicial, ela foi melhorada por alguém. Passa mais um. 1860. Depois a gente tem o Paul Corno aqui, né? 1907 é o nome dele, tá? Tô brincando, mas é o nome dele. Então ele alcança, ele tem mais um helicóptero, né, um protótipo. Em 1922 tem o primeiro voo, 447 anos depois, o primeiro voo vertical, que foi só 5 metros de altura. E foi assim, o processo da construção do helicóptero foi um pegando a ideia do outro, melhorando, entendendo um pouco ali de aerodinâmica e tudo mais. Mas olha, entre Leonardo da Vinci e agora, né, em 1922 são 447 anos, e aí depois foi evoluindo ainda o helicóptero. E a criatividade não se limita a coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que escreve um livro, que faz música, a necessidade criativa ela é fundamental, porque você tem aquela música do A.A., do Outcast, que ela veio, a história dela é que ela é muito moderna para a época. Então, os algoritmos diziam que essa música ia estourar, e ela não estourou de cara. E foi uma das músicas mais tocadas do mundo. Ela foi criativa, ela tinha muito potencial, mas ela estava um pouquinho à frente do tempo. Então, depois que eles gastaram milhões naquela música, eles perceberam que ela precisava ainda ser adaptada para aquele momento. O que eles fizeram? Colocavam uma música já conceito, já aceita antes,
e uma música de conceito já aceita depois. Então fizeram um sanduíche para inserir na sociedade aquela música com muito potencial. E aquela música estoura de uma maneira incrível, eles ganham milhões com Até os aquela dias de música. hoje, né? Até os dias de hoje. Então o Outcast não era conhecido, essa música tinha muito potencial, ela era criativa porque ela era nova, né? Falando em questão de novidade para o mercado, mas ela estava um pouco fora do momento ali. Então forçaram, tiveram um jeito de vamos fazer ela dar certo, né? Foram perseverantes ali. Exato, porque precisa de um tempo. Às vezes, sei lá, não tem a tecnologia ainda que você precisa. Às vezes você não está bem para lidar com a frustração se aquilo não der certo. O Gurgel elétrico, É. ele era uma ideia criativa e, cara, eu imagino o quanto que esse cara deve ter ouvido de ridicularização, o dono da Gurgel, porque ninguém falava, pra quê? Gasolina naquela época era barata, o carro a combustão ele era potente, o carro elétrico ele era fraco, a bateria era complexa, pesada, antiquada, não durava Aonde muito. você ia carregar? O motor elétrico naquela época, o consumo dele era muito alto. Hoje você tem uma invenção que são os ímãs de neodímio. E esses ímãs foram que potencializaram os novos motores modernos elétricos de corrente Legal. contínua. Então, naquela época, ele não tinha acesso a esse tipo de tecnologia, nem as baterias de lítio que tem hoje. Então, cara, ele foi criativo demais, ele foi pioneiro, ele foi incrível, mas numa época errada. Exato. Mas eu acho que isso não tirou o valor dele, pelo contrário, mostra o quanto ele era visionário. Né? Exato, exatamente. Então, acho que a criatividade, ela tem muita coisa envolvida. O importante é saber que exige coragem, porque aí é onde que está de fato o soft skill. O soft skill não é a criatividade, é o ter um pensamento criativo. Porque por trás do pensamento criativo eu tenho saber lidar com as frustrações, saber lidar com as emoções, né? Eu tenho a coragem, a quebra de padrão, respeitar o tempo, né? Olha, o que o Rafa falou é fundamental. O soft skills não é a criatividade, mas é a habilidade de se tornar criativo, de saber que você tem o controle sobre isso, que se você pode desenvolver isso é o soft skills, é saber que eu tenho controle, meu cérebro ele tem a plasticidade cerebral de se transformar, de mudar, de se adaptar a uma nova condição. Então, se você se obriga a ser criativo, provavelmente você não vai conseguir. Vai doer até, né? Agora, se você se liberta para ser criativo, aí vai ser um processo feliz, um processo bom, saudável. Eu não sei você, mas me obriga a escrever uma música aqui e eu não vou conseguir. Me obriga a criar uma arte, eu não vou conseguir. Mas se você me der a liberdade de fazer, provavelmente vai sair alguma coisa, depois ela vai sair melhor. Muita gente hoje, principalmente na área de criação, sofre uma pressão criativa. E essa pressão ela é negativa justamente para quem tem que criar. Exatamente. E a criatividade precisa ter um processo, né? Então, uma das coisas que a gente fala nesse curso estar num ambiente criativo. Ele vai te proporcionar os sentidos do seu corpo a te colocar numa criatividade. Já ouviu falar do ócio criativo? Não estou fazendo nada. Eu estou me permitindo criar. Não estou aqui descansando, não estou sendo preguiçoso. Eu estou esvaziando a minha mente, fazendo uma higiene mental para que novas ideias possam surgir. É isso aí. E que é sensacional, né? É fundamental. Mas aí são outros soft skills aí. Porque ter que ser criativo por conta da pressão, por conta dos problemas que o seu trabalho ou o seu negócio exige de você, tem um outro soft skill por trás e a gente fala depois. A guerra foi o maior impulsionador de criatividade no mundo, né? A evolução tecnológica veio por causa da necessidade, por causa da guerra. Você não está em guerra, mas você pode adquirir essas habilidades. A gente tem um curso, não é só uma questão de vender, que realmente o assunto é infinito sobre criatividade para desenvolvimento, destravamento. Para qualquer pessoa, né? Se você já é criativo, talvez você pode ter mais habilidade com isso. Agora, se você é exigido por ser criativo e ainda não se sente criativo, esse curso é para você, né? É isso aí. E esse foi mais um Wordcast, 30 minutos de skills. Bem-vindo aí. Um abraço. Um abraço.